Olá, estamos juntos mais uma vez para estudarmos a Bíblia com o auxílio do guia da lição da Escola Sabatina. Nesta semana, vamos falar um pouquinho sobre lutando pela paz. Embora nós vivamos num mundo em que há muitos conflitos, há uma tarefa específica para o cristão, há uma responsabilidade de manter a unidade, manter a paz em Cristo Jesus. Continue conosco e que Deus te abençoe. Bem-vindos mais uma vez ao nosso encontro de estudo da Bíblia através do guia de estudos da lição da Escola Sabatina. Pena que nós já estamos chegando no final dessa série. Estamos na 13ª lição, a penúltima desse trimestre. E o tema de hoje é Lutando pela Paz. Nós temos conosco aqui dois colegas que estão participando mais uma vez. E nesse momento vou dar oportunidade para que eles se apresentem. Olá. Meu nome é Antônio Pires, sou professor de Teologia Aplicada no Salt Faama. Sou Everton Castro, eu sou professor das matérias religiosas nos outros cursos superiores aqui, como enfermagem, pedagogia, dou aula em teologia também e psicologia. Obrigado, pastor Pires, obrigado, pastor Everton, por estarem conosco neste encontro. Pastor Everton, pode nos conduzir em oração antes de começarmos o estudo da Bíblia? Posso sim. Vamos orar? Querido Deus, antes de abrir a Tua palavra, convidamos o Teu Santo Espírito para nos acompanhar nesse momento. Que Ele possa ser o nosso professor, abrindo a nossa mente e preparando o nosso coração para entender e também as nossas mãos para pôr em prática tudo o que viemos aprender através da Tua palavra. Amém. Pois é o que nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Amém. O verso para memorizar desta semana está no capítulo 6, nos versos 16 e 17, que diz assim: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Uma temática muito interessante aqui, que nós já começamos na lição da semana anterior, quando nós discutimos ali um pouco dessa relação entre o cristão e as diferentes dificuldades que ele enfrenta. E aqui, Paulo, ao escrever aos Efésios, ele retoma um tema que é muito comum de nós encontrarmos nas Escrituras e que é muito importante para os adventistas do sétimo dia, que é o tema do grande conflito. Pastor Everton, fale um pouquinho sobre a relevância dessa temática e dessa figura de um exército, de uma luta que Paulo traz nesse texto para a gente. Ok. Eu acho muito importante a gente lembrar que a Bíblia apresenta metáforas da igreja. Desde pequeno eu ouço muita gente comparar a igreja a um hospital. A igreja é um hospital onde recebe os doentes e tal. É uma metáfora bonita, mas ela não tem na Bíblia. Agora, quando a Bíblia vai se referir à igreja, ela não apresenta como um hospital que recebe doentes, embora possa ser verdade, mas apresenta como um exército se preparando para uma batalha. Então essa é a metáfora que a Bíblia apresenta e Paulo aqui ressalta que a igreja ela não é uma entidade passiva que apenas recebe pessoas, mas é uma entidade que prepara pessoas para, de maneira ativa, se envolver em uma guerra, né? E Paulo vai falar que é uma instituição que está numa guerra, mas não numa guerra física, mas numa guerra espiritual. Isso é importante para a gente entender qual é a nossa pauta como igreja nesse mundo. A igreja nesse mundo não está aqui apenas para cuidar da parte social ou para se envolver em assuntos políticos. Tudo isso é importante, mas o papel da igreja é essa instituição que vai batalhar contra o maior problema da humanidade, que é o pecado. Por isso que a nossa batalha nesse grande conflito é contra as forças espirituais. Muito obrigado, pastor. Agora, é interessante, pastor Pires, que Paulo ele usa a figura de um exército. Ele não fala de uma batalha individual, pessoal, embora isso também esteja presente na Escritura em algum momento do texto. Mas aqui a figura
é uma figura mais ampla. O que isso quer dizer para a gente, pastor? O interessante é que a carta de Efésios não é uma carta para uma pessoa, é uma carta que fala sobre a igreja. E desde o princípio da carta, você vai encontrando Paulo mostrando como a igreja ela está em uma luta, como a igreja está sendo edificada, como a igreja está sendo fortalecida e como que a Trindade se preocupa com isso, agindo com a igreja. Quando nós estudamos aqui esse texto fala sobre uma armadura. Parece que no final aqui, o apóstolo Paulo está querendo falar sobre algo individual, mas isso aqui não é de um indivíduo. Assim como a carta vai tratando desde o seu princípio sobre a igreja, esta armadura é uma armadura para a igreja. A igreja que deve usar esta armadura para ser vitoriosa e para alcançar as suas vitórias. E o aspecto mais significativo aqui na carta de Paulo é que ele fala sobre os poderes do mal e ele coloca a igreja não como uma pessoa que sai lutando. Não é uma luta individual. Paulo está mostrando que a igreja é que trava esta grande luta. E aqui o nosso guia, ele diz assim, é isso, falando sobre Efésios capítulo 3, verso 10, diz assim, e isso para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais. Sim, é através da igreja que o poder de Deus que será conhecido em todos os lugares. Portanto, essa carta ela vem falando sobre a igreja e não como sobre um indivíduo. Ok, pastor Heber, eu queria aproveitar essa fala do pastor Pires para a gente falar sobre um problema atual nosso hoje, que é um grupo que tem crescido no mundo todo entre os religiosos, que são os sem igrejas, né? Pessoas que querem Cristo, querem a Bíblia, mas não querem o ato de se congregar, não querem fazer parte de uma congregação, né? Tal postura é contrário ao que Paulo está ensinando sobre o papel da igreja, né? Nós não fomos chamados para uma adoração individual, isolados. O papel da igreja é juntar pessoas como um grupo e no coletivo se preparar para essa batalha, né? Então acho que é um alerta bem importante para o momento que a gente vive hoje. Ok. Muito bem lembrado, pastor. O senhor gostaria de acrescentar mais alguma coisa, pastor? Seria uma coisa interessante também é que, como assim já havíamos dito, essa carta de Efésios, como falei, é uma carta que fala sobre a igreja, e aqui Paulo está chegando ao clímax da carta. E quando ele vem tratando sobre isso, ele diz assim que seria muito estranho se Paulo, quando chegasse no final da carta, ele falasse sobre uma luta contra uma pessoa solitária, um cristão solitário. Por isso, nesta luta contra o mal, nós precisamos assim como o pastor Everton falou, nós precisamos de estar unidos. Nós não podemos pensar que nós, individualmente, é que vamos travar as grandes batalhas. As grandes batalhas são travadas contra a igreja de Deus. E nós precisamos de estar juntos, precisamos de estar unidos aqui. Eu gosto, às vezes, de falar com as pessoas, e o pastor Everton falou sobre símbolos da igreja, né? Eu gosto de falar que a igreja é como a Arca de Noé, né? E às vezes nós pensamos o seguinte, que a igreja ela tem seus problemas, a igreja ela não atende bem, a igreja... Mas acontece o seguinte, a igreja como uma arca, né? A gente começa a pensar, lá dentro da Arca de Noé, devia ter muitos problemas, cuidar daqueles animais, assim, o cheiro mau daquele tanto de animal durante tanto tempo ali naquele lugar, mas era melhor estar dentro da arca do que estar lá fora, porque os que estavam dentro da arca sobreviveram, mas os que estavam fora da arca morreram. Então, nesse contexto que o pastor Everton vem falando, é muito mais importante, mesmo com todos os problemas, mesmo com todas as dificuldades, é muito melhor nós caminharmos juntos, lutarmos juntos, porque aí estaremos bem seguros. Deixa eu fazer um último comentário, pastor, sobre esse assunto aqui. É só um breve comentário que você estava falando, lembrei que é importante a gente lembrar que a igreja como um exército coletivo nos lembra que Deus também conduz a igreja de forma coletiva, né? A igreja não é guiada, Deus não guia indivíduos. A igreja, ela anda de maneira coletiva também. Então não é a ideia da cabeça de uma pessoa que acha ter uma ideia revolucionária e Deus enviou essa revelação para ela somente. Quando Deus ele vai se revelar para a sua igreja, ele também trabalha no coletivo, né? A igreja que vai tomar decisões de forma coletiva também, e nunca de maneira individual. Ok. Obrigado, pastor Pires, pastor Everton. E dando continuidade aqui a nosso estudo sobre a fala de Paulo em relação a esse exército
no contexto do grande conflito. Me chama a atenção aqui, pastor Everton, no verso 11, quando ele usa no plural aqui, revestivos de toda a armadura de Deus, e ele faz no plural para lembrar que não é o indivíduo, é a igreja que deve ser revestida. Mas ele faz uma afirmação aqui curiosa, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, que parece ter uma ideia de estar em estado de alerta, de prontidão. É isso mesmo, pastor? Exatamente. Inclusive, ele vai repetir essa mesma expressão no verso 14, que ele vai dizer: estáis, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, né? Então, firmeza e estar cingindo aqui se tornam sinônimos para Paulo, né? E eu não conhecia essa figura, então vou explicar para talvez quem está assistindo aí. O ato de se cingir naquele tempo, como eles usavam uma espécie de vestido, então, na hora da batalha, eles levantavam o vestido, que era aquelas batas, em sinal de prontidão para a guerra, né? Então, esse verso, assim, essa metáfora de Paulo é um apelo à pessoa estar sempre atenta ao que está acontecendo e também é um alerta contra a distração, pessoas distraídas, né? E quando eu penso nesse texto, me vem assim de maneira bem contemporânea, que dizem que hoje o patrimônio mais caro da humanidade é a nossa atenção. E hoje existem muitos elementos que existem para tirar a tua atenção, roubar a tua atenção, o teu foco, né? Então, hoje um cristão, se ele for bem atento nos dias atuais, ele vai entender que existem muitos elementos que tiram nossa atenção do essencial e cada vez mais é difícil a gente enxergar o que está acontecendo ao nosso redor, pelas distrações que o inimigo coloca justamente para não nos deixar alertas para esse momento que estamos vivendo. Sim, um comentário interessante, o pastor estava falando sobre cingir, né? As pessoas, eles às vezes estavam ali no campo de batalha, estavam se preparando, mas quando chegava o momento da luta, chegava o momento mesmo da batalha, eles deviam estar, nada podia estar impedindo-os para irem e alcançarem o objetivo. E para isso eles se cingiam. E em alguns momentos, quando eles estavam ali, eles eram chamados à batalha, eles chamados, olha, vamos aprontar, e vocês têm que estar prontos, todo mundo pronto, todos ficavam em linha para a batalha. E nesse momento era que eles se cingiam, eles pegavam a sua bata, como ele disse, ele levava até a cintura e amarravam. Era como se as pessoas chamassem e dissessem: pessoal, vamos arregaçar as mangas, vamos estar prontos agora, porque agora é hora, né? Agora já não é uma hora de distração, agora é hora de batalhar, agora é a hora da batalha. Nós somos chamados, como cristãos, a estarmos prontos todos os dias. Nós não podemos deixar um determinado momento em que algumas coisas da vida nos tirem do nosso grande objetivo, nos tirem do nosso grande ideal. E por isso, esta parte, né, da vestimenta, desta armadura, ela nos chama a estarmos todos os dias prontos, porque o inimigo não descansa. E se o inimigo não descansa, nós devemos estar sempre em atitude de busca do Senhor. Está sempre atento, né? Sempre atento. Pastor Pires, ao longo da história e nas diferentes culturas, as armaduras ou os mecanismos de proteção e defesa individual ou coletiva dos exércitos variavam um pouco, mas alguns elementos eles são meio que recorrentes nessas diferentes culturas. Paulo está usando aqui, obviamente, a figura mais próxima do seu tempo, que é a armadura romana. Com base no texto aqui, o senhor poderia nos ajudar a relembrar um pouquinho quais eram os principais elementos aqui? Claro, Paulo não vai descrever todos, mas aqueles que Paulo elencou, que ele escolheu dessa armadura para usar como símbolo aqui. Ok. Nesse momento seria interessante nós lermos o texto bíblico que fala sobre a armadura, que está no capítulo 6 da carta aos Efésios, dos versos 10 em diante. Vamos ler do verso 11, né? Diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar
todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E aí ele continua com algo assim que não é uma das vestimentas, mas ele mostra a importância disso aqui também. E ele diz assim, diz assim, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Ok, muito bom, pastor, essa descrição aqui. E, de repente, antes de nós irmos para o segundo bloco, onde nós vamos explorar cada um desses elementos aqui, seria interessante os colegas comentarem rapidamente qual a importância, então, dessa armadura no contexto da batalha. Pois é, a armadura, naquele tempo, quando as guerras eram corporais, as pessoas eles se embatiam uns com os outros, era necessário que eles tivessem defesas contra as armas daquela época. Hoje em dia, usar uma armadura como essa não tem sentido, seria inócuo diante das guerras que são travadas hoje. Mas naquele tempo era necessário. E, portanto, quando o apóstolo Paulo, vivendo naquela época e conhecendo esses detalhes, ele pega esses elementos e ele trata de forma espiritual. Ele mostra como esses elementos, ou o que esses elementos têm a ver com a grande luta que a igreja tem que travar nesses últimos dias. Pastor Everton, é interessante, o pastor Pires mencionou algo aqui sobre a distinção, a diferença entre as guerras daquela época, eram mais pessoais, uma luta mais no embate corpo a corpo, das lutas de hoje, das batalhas, das guerras de hoje, que elas são um pouco mais distantes da nossa, especialmente no nosso contexto, do nosso país. Como que um cristão hoje conseguiria enxergar a importância dessa grande batalha espiritual que nós estamos vivendo, uma vez que essa é uma metáfora que parece, na realidade, um pouco distante da gente? Eu acho que os elementos da metáfora estão ultrapassados, mas a realidade da batalha não, né? Então o inimigo ainda é o mesmo, né? Paulo ele vai usar de elementos daquela época para que fizesse sentido para as pessoas que estavam ouvindo ele, né? Então ele vai usar armadura, mas o inimigo ainda existe, né? E particularmente na minha carreira e pastoral, no meu trabalho como pastor, hora ou outra a gente tem que passar por alguns momentos em que a gente percebe que esse véu do mundo invisível se rasga e a gente tem que lidar com o caso de possessões demoníacas, né? E nessas experiências você percebe que o demônio, essa guerra espiritual é real de fato. E que às vezes nesse mundo tão tecnológico a gente acaba esquecendo, mesmo como cristãos esquecemos que existe de fato uma batalha, existem inimigos invisíveis. E contra esses inimigos não adianta a gente usar as armas desse mundo, né? E por isso que Paulo vai nos alertar que para essa guerra invisível espiritual precisamos de elementos espirituais para nossa defesa e também para o ataque, né? Visto que a armadura que Paulo descreve aqui não é só um soldado de forma passiva. Ele vai ter espada, ele tem o escudo, mas tem espada também. Vai ter o capacete, mas tem também o calçado que ele avança, né? Então, são elementos espirituais para nos defender e armas para a gente poder também agir de maneira ativa nesse grande conflito. Ok, pastor. Sim. E ainda terminando, né? Às vezes nós somos levados a pensar que as grandes batalhas são aquelas que travamos nessa vida real aqui, que nós dizemos a vida real. Mas existe uma batalha que está além e acima dela, que é uma batalha que às vezes nós não conseguimos ver com os olhos humanos, com os olhos carnais. Esta batalha está sendo travada em volta de nós. É um grande conflito, como o pastor Everton colocou logo no princípio. Um grande conflito. E nesse grande conflito, todos nós estamos inseridos nele. E esta batalha, que é uma batalha espiritual, ela está acima das batalhas que enfrentamos aqui. Porque todas as coisas estão interligadas. E aí nós podemos ver que nesta batalha, grande batalha espiritual, o coração do ser humano é o foco. É aqui onde é travada essa grande batalha. E nós que fazemos parte, estamos aí vivendo esta luta espiritual, essa briga espiritual, nós devemos entender que as questões de Deus para a nossa vida, ou o chamado de Deus para a nossa vida, eles fazem efeito na nossa vida completa. Porque essa transformação que Deus opera, ela vem de fora. Mas a luta que está acontecendo é aqui dentro da nossa alma. E é uma luta real também, né? Embora a gente é tentado muitas vezes a falar daquilo que a gente enxerga como sendo real e do que a gente não enxerga como ficando no... Mas é tudo real. A diferença
é a nossa percepção material, né? Pastor, Eu só assim compartilhar um breve exemplo que, quando você falava, eu me lembrava. No Hospital Adventista, aqui perto da Faculdade Adventista, onde nós temos alunos do seminário que trabalham na parte da capelania, o aluno me contou algo assim que me chamou a atenção. Tinha uma médica lá, não sei se ela trabalha lá, ela não acreditava em Deus, e se incomodava quando entrava algum capelão e oferecia a Bíblia e oferecia algum tipo de oração. Mas um dia, um paciente na ala psiquiátrica começou a apresentar alguns sintomas, ela achava que tinha que trazer algum medicamento, mas de repente esse paciente mudou a voz e começou a falar coisas da vida dela que ninguém sabia. E ela, desesperada, nunca tinha visto aquilo, pediu ajuda e então trouxeram um capelão para orar naquela situação, né? E o aluno me contava que a mulher se sentiu muito indefesa, apesar de ter conhecimento científico, de ter muitos medicamentos à disposição, mas era uma realidade ali que essas ferramentas humanas eram impotentes, né? Porque ela estava diante de algo espiritual que ela estava vendo ali. Só que de fato existe a todo momento. E muitas vezes nos esquecemos que para essa batalha os elementos humanos não podem nos defender. ok. Muito bem lembrado, pastor. Bem, nós vamos fazer um rápido intervalo. Fique conosco aí atento. Nós voltamos logo para discutirmos então esses diferentes elementos da armadura de Deus descrita por Paulo no capítulo 6. Fique conosco. Salte Faama, um seminário em missão. Estamos de volta para a continuidade do estudo desta semana com o tema Lutando pela Paz. E no bloco anterior, nós vimos no texto bíblico a descrição desses elementos da armadura de Deus. Pastor Everton, um elemento curioso aqui da armadura é o calçado. Qual a importância desse elemento, especialmente no contexto espiritual que nós estávamos discutindo no bloco anterior? Ok. Primeiramente, me chama a atenção o fato de que a lição apresenta a paz como resultado de esforço e de luta, né? Então, a paz não é fruto da ociosidade. Então, a gente tem que buscar e tem que trabalhar pela paz. A paz, ela se alcança com o nosso esforço, né? Com a nossa luta. Agora, como é que a igreja vai alcançar essa paz? Aí tem vários elementos aí. E o calçado, de acordo com o verso 15, o calçado é a preparação do evangelho, a pregação do evangelho. Então, ou seja, a igreja, que é esse exército que se encontra no grande conflito, ela não deve ser uma instituição passiva apenas sendo atacada nesse grande conflito, né? Então a gente imagina, eu tenho que me defender do inimigo e tudo mais, e até como alguém pega o escudo e fica apenas recebendo as pancadas do inimigo. Não, a igreja também tem o poder de lutar contra o inimigo. E como é que ela luta? Usando o evangelho, é a nossa arma, o evangelho. Porque é o evangelho que transforma, liberta e enfraquece o exército inimigo, né? Então, todo soldado da igreja de Deus não deve ser apenas aquele passivo que senta num banco e fica se defendendo do inimigo. Eu vou para a igreja me defender. A pergunta é, o que você está fazendo também pela promoção da paz, pela salvação de pessoas, pelo resgate de pessoas que estão lá no exército inimigo, trazendo-os para o exército de Cristo, né? Então, o calçado mostra esse aspecto ativo do cristão. O cristão é aquele que se movimenta, que avança, levando o evangelho para as pessoas que precisam conhecer. Muito bem. Pastor Pires, que outros elementos nós temos aqui que também enfatizam não só o aspecto da defesa, mas também esse aspecto de uma igreja ativa que está avançando e que está avançando contra
o exército do inimigo? Alguém já disse assim que a melhor defesa é o ataque, né? E é uma verdade nesse contexto aqui, porque cada parte dessa armadura, ela, enquanto você se defende, você está prosperando, você está caminhando. O pastor Everton, ele coloca aqui sobre o sapato, né? Calçar esse sapato que é a preparação do evangelho. A igreja, ela não é um sistema que está parado, um sistema que está inerte. A igreja é um sistema, é o sistema de Deus nessa terra. A igreja, ela é um instrumento de Deus nessa terra para que o mundo seja alcançado, para que o mundo seja iluminado. O mundo vive em constante guerra contra o inimigo. O inimigo está de todas as formas tentando ludibriá-lo, está de todas as formas tentando levá-lo à sua condição, à condição de luta. Mas acontece que Deus, ele quer dar o seu evangelho. Ele quer implantar o seu evangelho na nossa vida. Ele quer que nós entendamos que há salvação e essa salvação ela está presente em Cristo Jesus. E quando nós recebemos essa salvação, nós não podemos ficar ali parados mais. Nós precisamos de continuar essa luta pela paz, como a lição vem nos falando. E aqui coloca alguns outros elementos, como o escudo, né? O capacete e a espada. E o interessante é que quando olhamos essa armadura, nós vamos ver que existe um elemento que é um elemento de ataque, que é a espada. E a espada aqui vem mostrando que ela é a palavra de Deus. E se nós embraçamos esses elementos aí, nós partimos com a palavra de Deus, que é a verdade. Sem essa verdade, nós não podemos alcançar este mundo. Só podemos alcançar o coração das pessoas se levamos esta verdade até o coração delas. E essa verdade está em Cristo Jesus. E aqui, entre todos esses elementos que vem trabalhando, né, aqui diz assim que este capacete, né, o capacete que é a salvação. E no mundo em que nós vivemos, esse mundo espiritual, o inimigo ele luta de todas as formas. E o interessante é que nós vivemos em um mundo espiritual, como o pastor Everton falou sobre o caso do hospital, nós vivemos num tempo em que o inimigo ele usa suas artimanhas de todas as formas. Existem determinadas questões espirituais que nós não conseguimos explicar senão à luz da palavra de Deus. E nós vemos religiões animistas, em que existem pessoas que estão lutando diretamente contra o inimigo. Nós vemos situações em que nós podemos ver claramente o inimigo ele se colocando para destruir, para buscar tirar a salvação dos filhos de Deus. Porém, nós precisamos dessa salvação. Essa salvação só é em Cristo Jesus. Ele nos mostrou a sua salvação e Ele quer que nós abracemos essa salvação. Como? Sendo protegidos. Interessante que o capacete, ele defende essa parte aqui, que principal aqui do ser humano, né? Que se cortou o pescoço, já era, né? Se cortou o pescoço, já era. Então, o capacete, ele protege a parte principal do lutador aqui, do guerreiro. E nós precisamos dessa salvação. O centro de comando. Centro de comando, exatamente. E como nós precisamos estar sempre convictos de que aquilo que Cristo fez, a sua salvação, como Ele operou através da sua morte na cruz do Calvário, isso tem que estar tão claro na nossa vida, tão claro em nossa mente, que isso vai nos motivar a continuar caminhando e lutando e vencendo cada dia. O senhor tocou num ponto interessante, pastor, aqui, quando o senhor lembra que o capacete, ele é, obviamente, aquilo que protege a cabeça, né? E a gente tem que lembrar que o fato de o capacete ser o capacete da salvação, conforme Paulo apresenta, e ser o elemento que protege o lugar da mente, nos faz lembrar que a aceitação dessa salvação também é uma decisão do intelecto, uma decisão do indivíduo, uma decisão racional também do indivíduo, correto? Exato. Até porque, pastor, esta luta, ela está acontecendo na nossa mente. E nós vamos ter todos os dias que fazer escolhas. Todos os dias fazemos escolhas. Desde o momento que levantamos, acordamos, até o momento que dormimos, nós estamos fazendo sempre escolhas. E é com a nossa mente que nós louvamos a Deus. E, portanto, na nossa mente
nós temos que estar bem convictos de que o Senhor está operando todos os dias. O Senhor está cada dia nos oferecendo: filho, eu morri por você. E quando nós temos essa convicção da salvação, nós podemos continuar caminhando e lutando, porque sabemos que o nosso grande general já venceu por nós. Me pareceu que você fazer um comentário, sim, enquanto o pastor Pires falava, eu lembrava, esses dias eu vi um historiador falando sobre as armaduras antigamente, e ele falou que não era comum soldados terem armaduras, porque elas eram extremamente caras. Então, geralmente, era uma nobreza que doava parte das armaduras para esses soldados, porque um soldado comum não conseguiria comprar uma armadura por ser muito cara. Se a gente vai na Bíblia, a gente percebe que no Antigo Testamento, quando Davi vai enfrentar Golias, Saul, que era o rei, ele então chega e diz: Davi, eu vou te dar a minha armadura. E na história, Davi disse: não, a armadura do rei ia atrapalhá-lo nessa batalha. Só que aqui em Efésios, nós temos uma cena parecida. É um rei oferecendo a armadura dele, tanto que no início do verso 10 fala assim: quanto ao mais sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus. Então, ou seja, essa armadura que a gente está vendo aqui, o cinto, a couraça, não é algo que nós desenvolvemos. É o rei do universo dizendo: agora eu quero oferecer para você não mais armadura humana. Pegue a minha armadura. E se você for ver as características dessa armadura que Paulo vai falar, ele vai falar sobre verdade, justiça, paz e continua. São características do próprio Deus. Então, em suma, ele está dizendo: como é que um soldado consegue ficar protegido hoje em dia? É buscando desenvolver na sua vida as características que pertencem a Deus. É buscando ser parecido com Jesus. A justiça, a paz, o amor. E quanto mais eu sou parecido com Jesus, mais eu sou protegido e mais eu tenho força para causar um efeito positivo nesse grande conflito. Muito bem lembrado, pastor Everton. E aí, nesse sentido, é curioso que Paulo ele termina a descrição dos elementos que normalmente são de uma armadura e os atributos espirituais que ele dá a cada um desses elementos, mas ele continua como se a armadura para ele não terminasse aqui. E ele coloca aqui como se fosse um sétimo elemento, não necessariamente da armadura, mas essencial para essa vitória, para que essa batalha, de fato, ela seja concluída com esse exército saindo como vencedor. E ele vai dizer no verso 18, com toda oração e súplica, e ele repete, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com perseverança, e de novo a palavra súplica por todos os santos. Então, parece que ele coloca uma atitude essencial aqui para que essa vitória seja alcançada, já que ela é uma vitória num contexto também especialmente espiritual. Qual a importância da oração para a vida do cristão hoje, pastor? Eu acho que se a gente chegar para qualquer igreja hoje e perguntar para os irmãos, oração é importante, dificilmente alguém vai discordar disso. Agora, se você perguntar, quantos estão satisfeitos com a quantidade de tempo que gastam em oração? Eu acho que a oração, ela é algo que na teoria os cristãos entendem que é importante, mas às vezes a prática está distante, né, dessa teoria. Mas de maneira prática, eu estou fazendo uma pesquisa no meu doutorado e parte da minha pesquisa eu analiso alguns cristãos que estão na igreja, mas não acreditam mais em Deus. São cristãos ateus. Isso existe hoje, né? E quando a gente analisa o processo, como é que alguém que acreditava em Deus se torna ateu dentro da igreja, a primeira coisa que eles param de fazer é orar. Uma pessoa quando deixa de acreditar em Deus, porque é possível ler a Bíblia sem acreditar em Deus. Existem muitos teólogos ateus, escreveram grandes clássicos da teologia e eram ateus. É possível ir numa igreja sem acreditar em Deus. Agora, é impossível você orar se você não acreditar em Deus. Porque a oração, ela é um elemento que pressupõe a crença no sobrenatural. Não faz sentido você fechar os olhos e começar a falar se você não acredita que há alguém te ouvindo. Então, por isso que a oração ela é fundamental. Porque a oração é o exercício que te leva a acreditar que existe o sobrenatural, existe o transcendental te ouvindo. Então, a oração é que dá sentido a essa guerra espiritual. Se existe uma guerra espiritual, existem inimigos invisíveis, então a oração é um elemento que me conecta com o sobrenatural e com o transcendente. Obrigado. Sim, pastor. Tomando aqui um pouquinho disso que o pastor falou, sobre orar em todo o tempo, né? Aqui diz assim que nós devemos estar orando, diz assim, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito. Então,
a atitude do cristão, mesmo tendo toda essa armadura, mesmo tendo toda essa defesa, essa parafernália, mas ele precisa de orar sempre. E aqui me mostrando sobre dependência de Deus. Isso aqui está dizendo que nós devemos ser dependentes de Deus todo o tempo. Você está embraçando as armas de Deus, mas você precisa ser dependente dele a cada momento, a cada instante. É por isso que o apóstolo Paulo, ele diz aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 5, orai sem cessar. Orai sem cessar. E o orai sem cessar não é a pessoa ficar ajoelhado o tempo todo, todos os dias. Orar sem cessar é, embraçando a armadura de Deus, viver uma vida plena de Deus e estar em constante comunhão com Ele. Estando em constante comunhão com Ele, nós estamos orando em todo o tempo, buscando a sua presença em nossa vida, vivendo a sua presença em nossa vida. Aí sim, aí nós vamos estar orando sem cessar. E isso vai demonstrar o quê? A nossa dependência desse Deus que Ele que cuida, Ele que é o Senhor nessa batalha. É Ele que vai nos levar em segurança até o final. Precisamos sempre desse Deus. Muito bem, pastor. Colegas, eu acho que vocês podem ficar à vontade para comentar o que eu vou observar agora. Mas veja, eu observo que aqui nesse texto, Paulo parece estar falando de duas situações de oração distintas e que ao mesmo tempo elas são complementares. Porque ele fala sobre vigiar com toda perseverança e aqui me parece que Paulo está preocupado com o aspecto individual, né? Quando eu oro e quando eu acompanho minha atitude, minha vida, para saber se eu estou bem, se eu estou preparado. E depois ele fala sobre súplica por todos os santos. E aqui me parece que ele está preocupado com aquele aspecto lá inicial, quando nós mencionamos que nós estamos num grupo, nós estamos numa equipe. O exército, um está preocupado com a realidade do outro. Na prática, como que a gente pode exercer esses dois aspectos aqui do dia a dia da vida, de preocupar-se comigo, mas também preocupar-me com o outro? Olha, o apóstolo Paulo está falando exatamente isso aqui, né? Ele diz assim, ó, nós devemos orar por todos os santos, orar por todos os irmãos. E aí depois ele também pede oração por ele mesmo. Ele, no final aqui, ele diz que para que fosse dada a ele a palavra, né? Então ele pede a oração por ele que estava em cadeias. Ele que estava agora, era o embaixador de Cristo, mas em cadeias. E o interessante também, quando eu começo a pensar nessa questão da oração, eu penso assim na oração intercessória, né? E certa vez alguém me disse que sobre a importância da oração intercessória. E essa pessoa falava assim, olha, às vezes a gente não dá valor a essa oração, mas essa oração é muito importante, porque às vezes você está orando por uma pessoa que está fugindo de Deus. Às vezes uma mãe, ela está orando por seu filho e pensando, puxa, será que a minha oração tem valor pelo meu filho? Meu filho está nas drogas, meu filho está fazendo coisas que não devem ser feitas. E aí a pessoa pode pensar, será que vale essa oração? Mas o interessante é que no momento em que essa pessoa está orando por alguém que às vezes não tem desejo de servir a Deus, mas Deus, ele aceita a oração do santo. Porque aquela pessoa, o santo, o Filho de Deus, orando por uma pessoa que não encontrou a luz ainda, essa pessoa está ali, essa pessoa está se colocando nas mãos do inimigo. E quando o inimigo às vezes vai tentar prender essa pessoa, segurar essa pessoa, e aí o Senhor, os anjos de Deus estão ali protegendo, e aí, mas vem ele já é meu, essa pessoa já é minha, mas acontece que tem um santo, tem um Filho de Deus que está orando por ele. E se tem um Filho de Deus que está orando por ele, então, enquanto há espaço para que ele se coloque nas mãos de Deus, tudo isso será feito. O Espírito Santo vai fazer toda a obra que necessita ser feita. Então, é importante orarmos pelas pessoas, sim. Quando você orar por alguém que às vezes está se afastando de Deus, mas você ora por ele, você ama essa pessoa e você ora por ele, saiba que Deus, ele está agindo. Porque neste mundo onde o inimigo está tentando tirar todas as pessoas, levar todas as pessoas à perdição, há um Deus que através do Espírito dele está levando pessoas, buscando essas pessoas para levá-los à salvação. E o importante é que o Senhor, ele mostra o seu grande amor por nós. Ele morreu por nós quando nós éramos ainda pecadores. Ele morreu por mim quando eu ainda era um pecador.
Eu não tinha, às vezes, a noção de Deus, mas eu era um pecador. Mas acontece que o Senhor morreu por mim quando eu era pecador. E foi por causa desse amor, e é por causa desse amor, quando nós entendemos esse amor, quando caímos, o Espírito Santo age, e nós caímos em nós, puxa, e aí nós descobrimos que é por causa desse amor que nós podemos nos entregar a Ele. Nós o amamos porque Ele primeiro nos amou. Obrigado, pastor. Se eu queria complementar o que o pastor Pires falou, eu acho que a oração intercessora, além de todos os benefícios que ele pontuou, ela tem o benefício de deslocar o nosso olhar do eu para o outro. Então, um benefício imediato para quem está orando é você lembrar do aspecto coletivo que Paulo aponta e você não se preocupar só com a tua vida espiritual, com a tua jornada individual, mas você pensar como é que o outro está, como é que está a vida do meu irmão. Então, o ato de orar pelo outro traz o benefício imediato para quem está orando, porque eu começo a deslocar o meu olhar do eu para enxergar que existe o outro que está nessa jornada coletiva também. E existem muitos estudos que falam por que as pessoas deixam a igreja. Recentemente eu vi um que não é surpresa, mas existe um número grande de pessoas que saem da igreja por causa de problemas de dentro da igreja. Tanto que alguém certa vez falou que a igreja é o único exército onde seus soldados matam seus próprios soldados. Então, ou seja, às vezes dentro da igreja nós temos pessoas que militam contra a própria igreja, afastando pessoas, porque não conseguem olhar para o outro. Tão preocupados apenas consigo mesmos, eles acabam afastando outros da igreja e acabam dificultando essa jornada do outro, né? Então, se a igreja tivesse essa preocupação maior com o outro, a oração, a intercessão, o olhar, a preocupação para com o outro, a gente vai viver o maior ensinamento de Cristo. No final da Santa Ceia, ele olha para os discípulos e fala: nisso conhecerão todos que vocês vão ser meus discípulos. Não é se mesmo se vocês guardam o sábado, dão um dízimo, embora seja importante, mas é se os amardes uns aos outros. Ok. Muito bem. Nós já estamos aqui com o nosso tempo já bastante avançado e para encerrarmos então o estudo dessa semana, queria dar oportunidade para que vocês deixassem uma mensagem especial, uma aplicação para as pessoas que estão nos acompanhando ao longo desse trimestre e que hoje também estiveram conosco nos assistindo. Eu, quando olho essa lição, Paulo aqui, nesta carta, né, no capítulo 6, aqui no verso 20 do livro de Efésios, ele se denominou, né, autodenominou o embaixador em cadeias. Paulo, ele tinha tudo para desanimar. Paulo, quando ele fala sobre todas as lutas que ele teve e todos os problemas que ele passou, todos os desafios que ele enfrentou em servir a Deus, Paulo, ele poderia ter desanimado de tudo aquilo. Mas ele não se desanimou porque Paulo, ele sabia o que era se munir da armadura de Deus. Num tempo como esse, que nós enfrentamos uma tremenda luta contra o inimigo, e cada um tem a sua luta, cada um tem seu desafio, cada um tem seu problema, e às vezes calçar o sapato do outro não é tão fácil assim. Mas nós precisamos de entender que tem um Deus que luta por nós, tem um Deus que luta conosco, mas luta por nós. E quando nós entendemos isso, quando entendemos que Ele está sempre ao nosso lado, quando Ele está em nós, agindo em nossa vida, nós podemos ter certeza que vamos até o fim. Não porque nós temos força, não porque nós temos poder em nós mesmos, mas porque o nosso poder está nele. Por isso é importante todos os dias estarmos firmes nele. Pastor, acredito que a igreja adventista contemporânea ela tem muitos desafios, né? Acho que um desafio bem atual é a nossa questão da identidade. Muitas crenças desafiando a nossa identidade. Mas, paralela à identidade, nós temos também uma grande luta em relação à nossa unidade como igreja. Alguns lugares, algumas congregações, alguns líderes que querem, parece que seguir nessa batalha sozinhos, né? Aquele ditado popular que diz que a união faz a força, é verdade o inverso também, a desunião nos enfraquece, né? Então, a lição de Paulo é um apelo para a nossa igreja hoje, precisamos estar unidos. Se já estamos nas últimas horas desse grande conflito, era da igreja estar unida e não separada, né? Cada um querendo para um lado, não, a igreja tem que estar unida. Então, eu finalizo com um pensamento que diz assim que sozinhos podemos ir até mais rápidos, mas juntos que nós vamos mais longe.
Obrigado, pastores, pela participação de vocês conosco hoje. Pastor Pires, para nós encerrarmos esse momento, o senhor poderia orar pelos nossos amigos que estão nos assistindo ao longo desse encontro de hoje? Ok. Gracioso Deus, eterno Pai, ó Senhor, graças te damos pela salvação. Graças te damos, Senhor, por tudo que operaste, tens operado em nossa vida. Hoje, Senhor, suplicamos que cada um de nós estejamos firmes em Ti, que entendamos, Senhor, que o chamado que Tu fizeste para nós é um chamado para a Tua igreja, e que entendamos, Senhor, que nesse grande conflito que estamos travando, nós podemos ter a certeza de que o nosso grande general já venceu e nós podemos nos aliar a Ele, porque chegaremos ao fim. E aí, Senhor, teremos a Tua paz completa. Teremos, Senhor, morada contigo e viveremos contigo por toda a eternidade. Amém. Ó Senhor, todos os dias, faça com que isso seja verdadeiro em nossa vida, em nosso coração. Rogamos-te por Jesus. Amém. Amém. Na próxima semana estaremos estudando a última lição dessa série, onde nós teremos a oportunidade de revisarmos os principais temas que nós vimos ao longo dessas 13 semanas, com a temática A Essência de Efésios. Muito obrigado por participar conosco e que Deus te abençoe.